Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. A gente vai continuar meditando hoje em Lucas capítulo 20. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Lucas capítulo 20, a partir do versículo 27, diz o seguinte: Alguns dos saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que, se o irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo e o terceiro, e depois também os outros, casaram-se com ela, e morreram os 7 sucessivamente sem deixar filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento. E não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Alguns dos mestres da lei disseram: Respondeste bem, mestre. E ninguém mais ousava fazer-lhe perguntas. Até aqui, até o versículo 40. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa oração. Pai, como o Senhor é bom. Não existe nenhum outro como o Senhor. O Senhor é o Deus de vivos. O Senhor é o Deus que nos traz vida. O Senhor é o Deus que nos ressuscitou dos mortos. Nós estávamos mortos numa vida de pecados, nós estávamos mortos, afundados na lama do pecado, e o Senhor nos resgatou, nos deu uma nova vida, lavou as nossas vestes, na verdade nos deu vestes novas. O Senhor nos resgatou de uma vida para a qual eu não quero voltar. Por isso eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor fez coisas inimaginavelmente boas para nós. Pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Comprou-nos com um preço que nós jamais poderíamos pagar. E o Senhor é, então, tendo-nos comprado o nosso Senhor. Peço em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, porque mesmo tendo sido comprados, mesmo sendo filhos, sendo servos, nós ainda erramos. Então eu peço, perdoa os nossos pecados, Pai. Peço também que o Senhor abençoe o nosso caminho, a nossa jornada. E digo aqui em relação a cada pessoa que está ouvindo esse podcast, assistindo esse vídeo, abençoa a nossa jornada, abençoa o nosso dia de hoje, Pai. Protege-nos, guarda-nos de todas as ciladas, guarda-nos de todas as dificuldades. Ajuda-nos de maneira que nós tenhamos sabedoria, que nós, através da Tua graça, saibamos o que fazer e quando fazer, o que falar e quando falar, Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe. Amém. Galera, esse texto aqui fala um pouco sobre o que vai acontecer na eternidade. E daí eles vêm ali com uma pergunta para Cristo, de uma situação hipotética, né, onde a mulher fica viúva, o irmão assume o lugar e ela vai ficando viúva várias vezes. Então quem se casaria com ela na eternidade? E a resposta de Cristo é mais ou menos: olha, gente, vocês não estão entendendo. O que vai acontecer na eternidade é completamente diferente do que acontece aqui. Deus é um Deus de vivos, não de mortos. Que Jesus fala: olha, vocês não estão entendendo. O que eu aprendo com essa passagem é que a gente não sabe o que vai acontecer na eternidade. Tem algumas direções na palavra, né, sobre o que vai acontecer. Mas eu creio que se isso fosse fundamental para as nossas vidas, nós teríamos detalhes que nós não temos. Então eu creio que esse tempo na eternidade é um tempo que Deus está preparando e eu confio que será maravilhoso, muito melhor do que o que nós temos aqui. Isso é o suficiente para mim.
Então a reflexão que eu faço é: a eternidade é de Deus. Deus guarda isso para ele, Deus está no controle disso. O que importa é que Deus é um Deus de vivos e eu devo me preocupar com isso agora. O que eu faço agora é o que importa. O quanto eu amo o meu próximo é o que importa. O quanto eu coloco Deus como uma prioridade na minha vida é o que importa. O quanto eu entendo que o que acontece aqui é menos importante que a eternidade é o que importa. Importa que eu sirva a Deus enquanto estou aqui. Deixa que Deus cuida da eternidade. Se a gente vai conhecer, se não vai conhecer, se vai casar, se não vai casar, tudo isso deixa que Deus cuida. O que importa é que aqui, enquanto eu estou aqui, estou casado, eu honre o meu casamento. Eu honre ao Senhor. Eu faça tudo o que eu puder fazer para a glória do nome dEle, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja conhecido. E a eternidade, então, está nas mãos do Senhor. Não é exatamente isso que Cristo diz, mas é mais ou menos isso, né? Olha, gente, vocês não estão entendendo. A eternidade é outra coisa. Após a ressurreição é outra coisa. Deus é um Deus de vivos. Vivamos, então, para Ele. Importa que todos nós vivamos para Ele. Isso é o importante, né? Tanto nessa passagem quanto para nós meditarmos. Deixa a eternidade com Deus e a gente faz a nossa parte aqui, amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao nosso próximo como a nós mesmos, glorificando a Deus com tudo que nós podemos e que nós vivamos todos os dias para Ele. Que essa seja a sua oração hoje. Que nós vivamos todos os dias para a glória dEle. Pensa nisso. O quanto aquilo que a gente faz aqui importa, porque a eternidade Deus cuida. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.